Vamos falar com o André Misk? André Misk, pessoal, já está na linha com a gente, economista, especialista em comércio internacional, mestre em negócios pelo Instituto Universitário de Lisboa. André Misk vai falar sobre esse anúncio de 27 bilhões de reais em investimentos do governo Lula. Ele anunciou, o governo Lula, esses 27 bilhões de reais em investimentos da China aqui no Brasil e também dentro desse contexto a trégua entre Estados Unidos e China nessa guerra comercial. André, muito boa tarde, obrigado por aceitar nosso convite para esse bate-papo. Seja bem-vindo ao Poder Expresso. Boa tarde, Jesus, obrigado também. A gente viu o presidente Lula falando sobre as mazelas do protecionismo, tanto que o protecionismo é ruim quando a gente fala em fluxo internacional, em comércio internacional. E dentro disso eu só consigo me recordar dessa tarifa que a gente aplica aqui ao etanol importado. A gente tem aquela comparação, aquela tabela, 18% quando a gente importa o etanol de outros países e o nosso etanol chegando, por exemplo, até pouco tempo atrás nos Estados Unidos, com a taxa de 2,5%. Há que se fazer também um dever de casa quando a gente quer combater o protecionismo, até para dar o exemplo para países como os Estados Unidos? Com certeza, Jesus. O grande desafio de economias como a brasileira, nesse contexto novo de guerras tarifárias, que foi expandido agora com o tarifaço do Trump, é justamente fazer o dever de casa de forma a sermos competitivos. A nossa legislação trabalhista é uma legislação que impõe alguns ajustes para que a gente possa ser competitivo no mercado internacional, porque o exemplo do etanol é perfeito. Você tem uma taxa de 2,5 que sai e 18 que entra. A gasolina também temos situações iguais. Os próprios produtos que a gente exporta para a China, ele vai com uma taxa de exportação praticamente inexistente. A China taxa a entrada dos produtos, que eles sejam de forma bastante competitiva lá, mas em compensação, os produtos chineses que entram no nosso país, que têm um custo de produção bem mais baixo que o nosso, ela entra com um valor para o nosso consumo melhor, mas a nossa indústria sofre com isso. 27 bilhões de reais de investimentos da China aqui no Brasil. E a gente segue exportando basicamente commodity. Quando a gente fala de exportação para a China especificamente, a gente está falando principalmente de soja, de petróleo, né? E soja, petróleo e a gente tem aqui também soja, petróleo e minério. Os 3 produtos básicos aqui que saem do Brasil com destino à China. 75% das exportações brasileiras para a China em 2024. Estamos aqui com um computador fabricado na China, um celular fabricado na China, estou falando para uma câmera fabricada na China, uma luz aqui fabricada na China, um microfone fabricado na China, nossas roupas, a garrafa de água, etc, etc. E aí, não é uma utopia a gente falar em exportação, como o presidente defendeu, exportação de produtos acabados, exportar tecnologia para a China, ou estamos fadados a essa eterna exportação de commodities, não só para a China, mas para outros países? Esse tarifaço do Trump abriu uma brecha muito interessante no cenário geopolítico internacional. Vamos imaginar que a China continuasse em guerra com os Estados Unidos e tivesse o tarifaço de cima de 100%, como estava acontecendo. O que aconteceria com a China? Não poderia exportar os seus produtos industrializados, tecnologicamente falando, para os Estados Unidos. Ao investirem no Brasil, que tem uma relação comercial privilegiada nesse cenário com os Estados Unidos, no caso 10%, ele consegue, com tecnologia chinesa, com a chamada mão de obra local e com o desenvolvimento no Brasil, fazer a mesma exportação, mas por vias brasileiras. E, de fato, o próprio Brasil ele tem uma sociedade de consumo muito grande, é um mercado muito grande. E para os próprios produtos chineses, a difusão dos carros chineses elétricos, essencialmente, que são carros com mais tecnologias mais avançadas, nos últimos anos no Brasil. Então, é esse o foco da China. Esses 27 bilhões vêm justamente para montadora de automóveis, energias renováveis, onde a China já é líder mundial de fabricação de painéis solares,
a parte de serviços de distribuição, a parte de minério. Então, na prática, a China está investindo no Brasil para criar condições para que o Brasil possa se tornar um player mundial de produtos industrializados, mesmo que tenha debaixo do selo brasileiro um selozinho chinês. O presidente Lula falou também sobre a parceria além da questão comercial, além do fluxo de produtos, mas também o fluxo de conhecimento. Como você enxerga essa possibilidade? Isso é plausível, é factível? Com certeza, nós temos boa tecnologia no Brasil, em algumas situações até tecnologia de ponta, e esse intercâmbio de mentes entre Brasil e China só tem a ganhar para ambos os países. E há um relacionamento que tem se estreitado muito grande. O Brasil faz parte dos BRICS, junto com a China, com a Rússia e com a Índia e África do Sul, e que hoje se fica como um bloco extremamente poderoso nessa geopolítica internacional. A Europa de um lado, os Estados Unidos do outro e os BRICS do outro, cria-nos uma condição de protagonistas, eu diria, nesse momento no mercado internacional. Bom, ele falou também da diferença ou do protagonismo que vem sendo buscado pelo sul global. Ainda há uma hegemonia do hemisfério norte, principalmente quando a gente fala de América do Norte e Europa. O que acontece? O sul, digamos assim, principalmente parte do Brasil, ele tem um grande foco nas commodities. Nós somos abençoados com minérios, com um solo extremamente fértil, com um clima que não temos grandes problemas climáticos, como, por exemplo, o sul da Ásia, que enfrenta a questão das monções. O Brasil se coloca, de fato, como um divisor de águas nessa questão comercial. Por quê? Porque fornece os elementos básicos para que tudo funcione a nível mundial, nomeadamente os alimentos. Não é à toa que nós somos celeiro do mundo. E nesse pacote que está sendo negociado, também tem a questão da exportação da nossa carne, tem a exportação do nosso minério. Então, todo o desenvolvimento dessa relação comercial e que o Brasil, de fato, toma uma projeção, e principalmente por um detalhe, Jesus, que nos últimos anos, o Brasil hoje, a agricultura brasileira, o agronegócio, ele é um negócio de ponta. Nós temos a melhor tecnologia que inclusive a gente exporta para o resto do mundo em termos de crânios, digamos assim. A produtividade é excelente. Então, nós competimos de igual para igual, em alguns casos até de forma superior, em relação a uma agricultura americana como europeia. Eles sempre tiveram as máquinas que faziam diferença na produtividade. Hoje nós já temos essas máquinas e temos a vantagem do solo e do clima, que é extremamente favorável. E a produção, vamos colocar uma produção em parceria realmente. A gente tem aqui a própria montadora chinesa colocando uma fábrica, uma montadora aqui na Bahia, Camaçari, ali onde tinha a fábrica da Ford. Então a gente tem a matéria-prima vindo, talvez o minério, por exemplo, pode ir para a China, mas vem as peças e a parte final desse processo de produção acaba acontecendo aqui no Brasil. Você enxerga possibilidades nesse sentido? Assim como esse exemplo dessa marca, que tem crescido bastante aqui, né, no solo brasileiro, aqui em vendas e presença também, né, inclusive nas mentes dos brasileiros, enfim. A gente pode ver essa possibilidade ocorrendo com outro tipo de produto e assim a gente vê também a gente se destacando para além da exportação, além da produção de commodities, com esse tipo de parceria. Qual é a sua avaliação? Eu vou dar um exemplo que pode resumir tudo aquilo que a gente tem falado nesse momento. O Brasil é exportador de petróleo, mas ele é exportador de petróleo grosso, chamado crude oil, que não consegue ser processado em gasolina ou combustíveis de forma direta. Ele tem que ser refinado. Nós não tínhamos essa tecnologia, ou ainda não temos, estamos investindo
nessa tecnologia de refinamento, para que transformamos o petróleo, o crude, em Brent e possamos ter a gasolina de forma praticamente automática. Esse investimento está sendo feito com parceria chinesa. O polo petroquímico perto de Itaboraí, ele esteve durante um bom tempo desativado, está sendo reativado com investimento chinês, com tecnologia chinesa, com capacitação chinesa, numa parceria que vai permitir, a médio e longo prazo, que o Brasil torne-se exportador, pelo menos independente do consumo do nosso mercado interno, que vamos deixar de depender do petróleo internacional refinado, ele também pode nos permitir exportar o petróleo refinado. O que, em termos de custos de transportes, que é uma coisa que a gente tem muito importante no mundo inteiro, faz toda a diferença. Falha e essa trégua anunciada por Estados Unidos e China. Agora a gente tem aqui 30% aplicado pelos Estados Unidos contra a China e a China aplicando 10% contra os Estados Unidos. E isso empacotado como se fosse um grande acordo de paz. E nas semanas anteriores, nos meses anteriores, a gente viu um verdadeiro rebuliço, né? Uma retórica muito forte, muito incisiva, principalmente da parte de Donald Trump, que sabemos, além da política, como um dos principais protagonistas do capitalismo mundial, um exímio negociador. Ele é aquele cara que joga truco, que joga pôquer, que sabe blefar. Qual é a sua análise olhando pelo retrovisor? Desde o início, era isso que ele queria? Colocar esses 30% e ainda uns 30%, aí a gente está falando de 30% dentro de um pacote que parece que é um grande acordo de paz? Com certeza. Era essa a jogada dele desde o início, na minha opinião. Donald Trump tem uma situação política interna nos Estados Unidos que ele tem muito pouco tempo para conseguir restabelecer a América como o seu imperialismo americano. Ele não pode ser reeleito presidente, o mandato dele é esse e não tem mais. Além disso, ele já passou praticamente mais de 3 meses da tomada de posse, mas ele ano que vem tem eleições intercalares nos Estados Unidos que pode, dependendo da política dele, ser ou não renovado a confiança americana nos republicanos, o que ele tem maioria hoje no parlamento. Então, ele não pode ficar esperando. E, de fato, por mais que no passado e a forma como a economia americana se moldou nos últimos anos, com certeza os celulares americanos não seriam o preço que são se tivessem sido fabricados 100% nos Estados Unidos. Os próprios chips da inteligência artificial, se não fossem feitos com um custo de produção muito mais baixo, não seriam a potência que são hoje. Isso ficou, inclusive, até bem patente com uma situação que aconteceu há uns tempos atrás, com a diferença da DeepSeek em relação ao ChatGPT. Então, ele sim tinha que fazer um movimento e não podia perder tempo. Saiu bem, ele sabia que ele tinha vantagem não só em termos comerciais, mas como em termos políticos também. Nós temos uma guerra na Europa, que agora já entrou em acordo de paz, mas há 30 dias atrás, 40 dias atrás, quando tudo começou, esse acordo de paz ainda não era certo. A Europa necessitava dos Estados Unidos para poder fazer esse acordo de paz por conta da Ucrânia, então era um momento chave. E ele conseguiu, de fato, o que ele queria. Houve um equilíbrio maior em relação aos produtos chineses entrarem nos Estados Unidos, por conta dos americanos entrando na China. E ele vai conseguir, com isso, dar uma reativada na economia americana e, inclusive, se preparar para, de fato, a indústria americana voltar a ter um certo protagonismo, mas com o prazo que lhe é devido. Como você vê o papel de Donald Trump como negociador, do ponto de vista da economia global, nesse conflito Ucrânia-Rússia? Já já a gente vai falar sobre todas as questões geopolíticas que envolvem a perspectiva desse encontro olho no olho, o primeiro desde o início da guerra, que já tem 3 anos de duração entre Ucrânia e Rússia. A gente tem a previsão de quinta-feira agora, Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky estarem reunidos olho no olho para, quem sabe, negociarem e chegarem a um acordo aí
para o fim dessa guerra, mas eu quero saber, primeiramente, o papel de Donald Trump nesse contexto, na sua avaliação e o que significa essa perspectiva ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, desse encontro Putin e Zelensky para a economia global. Um grande alívio. A palavra que eu resumo todo esse possível encontro é justamente um grande alívio. Porque, de fato, são duas potências e que envolvem muito por trás. Uma pseudo-terceira guerra mundial, ela, de fato, tem uma proporção muito grande. Hoje, e o que aconteceu com o tarifaço do Trump, chegou-se à conclusão de como toda a economia mundial é interligada. E isso faz com que todos nós sejamos aliados, todos nós sejamos parceiros, e não podemos, pura e simplesmente, ser um contra os outros, como era no passado. Não temos blocos tão diferentes assim. Você vê o Brasil faz parte dos BRICS, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Nós temos um país especializado em commodities, temos um país especializado em indústria, temos um país especializado em serviços, temos um país especializado numa hegemonia política que herdou ainda da Guerra Fria, que no caso da Rússia, que assumiu praticamente todo o poderio bélico e todas as riquezas da União Soviética. Então, esse bloco ele não é intocável e, ao mesmo tempo, ele não pode ser colocado como se fosse ameaçado. A Europa está há 3 anos tentando uma paz nessa guerra da Ucrânia com a Rússia e não conseguiu. Pelo contrário, eles começaram a se preparar para uma situação de guerra alastrada por o resto da Europa e a economia europeia tem sofrido muito com isso. Então, hoje, esse encontro, essa forma de pacificação, ela traz um alívio para todo mundo. Inclusive para nós, André Mirski, economista, especialista em comércio internacional, mestre em negócios pelo Instituto Universitário de Lisboa. Queremos a paz, né, André? Vamos ver como vai ser aí ao longo dessa semana. Se semana que vem estaremos falando sobre um acordo de paz, um tão esperado acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Claro, da mesma forma como impacta negativamente todo o mundo, inclusive o Brasil, né? Teremos um impacto positivo, obviamente, se isso acontecer, inclusive para nós, brasileiros, é isso que desejamos. André, muito obrigado pela participação aqui no Poder Expresso. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Gerson. Boa tarde, obrigado. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.